Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Reinalva Cristina e é um prazer imenso tê-los aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a violência doméstica. Esse canal foi criado com o objetivo de criar um ponto de união, fé e esperança e apoio para todos aqueles que sofrem todo tipo de abuso, tá? De violência doméstica, para todos aqueles que precisam de forças para enfrentar essas situações. Eu estou aqui para apoiar todos vocês que precisem. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse é da minha conta comercial, porque lá tem o link do meu WhatsApp. E se vocês precisarem, pode estar entrando em contato através do meu WhatsApp. Infelizmente, essa realidade atinge muitas mulheres, crianças e até homens. O índice de feminicídio é assustador, mas também precisamos lembrar das crianças que sofrem e perdem sua inocência por conta de ambientes abusivos. Eu sei bem como é crescer em um ambiente assim. Meu pai, um homem abusivo, trouxe muito sofrimento para mim e para minha mãe. Presenciei e vivi situações que marcaram minha infância e deixaram cicatrizes profundas. Minha mãe e eu ficamos devastadas psicologicamente. Crescer em meio a essa dor moldou quem eu sou hoje. Mas eu estou aqui hoje para dizer que há esperança. Deus nos dá forças para superar as maiores adversidades. Hoje eu tenho um casamento saudável e uma vida restaurada pela fé. Se você está passando por algo assim, saiba que não está sozinha. Há uma saída e ela começa com a fé e a coragem para buscar ajuda. É muito importante a conscientização de todos sobre os efeitos nas crianças. Quero lembrar o impacto devastador que esse tipo de ambiente tem sobre as crianças. Muitas vezes elas perdem sua inocência, sua infância e, em casos mais extremos, até mesmo suas vidas. Precisamos proteger as crianças e dar a elas o amor, respeito, carinho e o cuidado que elas merecem. Se você conhece alguém que passa por isso, ou se você mesmo está nessa situação, busque ajuda. Juntas podemos encontrar forças para superar. Deus está ao seu lado, mesmo nas piores circunstâncias. Nesse canal, eu posto minhas músicas que criei a partir da minha fé, dos poemas que escrevi sobre a minha forma de enxergar e compreender o amor, tanto quanto a dor e a maldade e as tribulações que existem no mundo. E foi através dessa fé e compreensão que vem do coração que me deu forças e capacidade de superar toda a luta, vencer, segurar as mãos de Deus e Jesus e continuar com o coração puro, mantendo a fé, a esperança e os sonhos vivos dentro de mim, mesmo com todo o sofrimento, desespero, tormentas e tristezas. Por isso quero compartilhar com o mundo essas mensagens através das minhas músicas e espero que elas possam servir como um farol de Deus para iluminar as vidas de todos, devolver a luz e a esperança ao mundo e a todos aqueles que estão se sentindo perdidos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário e compartilhar com aqueles que você acredita que esteja passando por situações parecidas. Se me ligarem, eu não puder atender devido aos meus trabalhos, que eu trabalho na empreiteira com meu marido e também tenho um salão de estética e também faço trabalho de intérprete. Então, caso eu não possa atender você de imediato, deixe sua mensagem, fale que veio através do YouTube, do canal do YouTube, e eu entrarei em contato assim que possível. Eu sei que nessas situações muitas vezes vocês não querem receber ligações de volta porque tem medo, né? Então me avisem se houver algum outro horário que eu possa estar ligando para vocês, retornando o contato para vocês, para conversar, me avisem. Ou se vocês vão entrar novamente, tem um horário que vão poder me retornar a ligação novamente, me avisem também na mensagem para que eu possa ficar de olho e eu possa estar procurando atender vocês na hora que vocês precisarem falar e precisarem de ajuda e tiverem sozinhos e tiverem a oportunidade de conversar, tá? Eu entendo como são essas situações e às vezes é difícil, né? Nem sempre você tá podendo falar, infelizmente. Então,
eu estou aqui para tentar ajudar vocês e precisando é só me procurar e a gente vai se falando conforme der, tá bom? E é isso, e agora eu vou contar mais um pouco, aliás, eu vou contar um pouco sobre a minha história, né? Mais um pouco não, eu falei assim porque teve outros vídeos que eu gravei, mas eu ainda estava encontrando um direcionamento do meu canal, como eu não tenho experiência e a gente no começo erra, né? Errando que se aprende, a gente vai, às vezes, procurando os caminhos, fica perdida, não sabe exatamente a direção que toma, o direcionamento que vai dar, né? Enfim, então eu tava me encontrando, eu gravei alguns outros vídeos falando um pouco da minha história, mas eu resolvi mudar a minha forma de contar a história, já estou mais assim com as ideias mais organizadas na minha cabeça, então resolvi apagar os vídeos que tinha anteriormente e refazer novamente contando a minha história um pouco, compartilhando um pouco das minhas experiências com vocês, tá? E dessa vez eu vou contar assim, primeiramente, os últimos momentos que eu mais me lembro, né? Porque fica mais fácil contar assim, do que eu tava contando nos outros vídeos de lá, de trás, de quando eu era pequena, mas fica mais difícil, porque você tem que ficar puxando na memória, né? Quando se trata de histórias, assim, da nossa vida, é mais fácil a gente contar do final e depois ir voltando pra frente, né? Que a memória vai refrescando e fica mais organizado, né? Apesar de ser estranho, mas existem filmes assim também, né? Que a história começa de trás pra frente, né? Então, gente, minha mãe foi casada com meu pai durante 27 anos, tá? Foram 27 anos de muita luta, muito sofrimento. Quando eu tinha meus 27 anos, foi a última vez que ele me agrediu primeiro. Eu fui na delegacia, naquela época aqui no Japão a polícia não se envolvia em problemas de estrangeiros, principalmente familiares, eles não faziam nada, muito difícil, né? Só se acontecesse o pior para eles tomarem uma atitude. Então, Deus guardou a nossa vida, graças a Deus, e me deu coragem também para enfrentar, né? Tá sempre enfrentando e tomando alguma atitude, alguma providência para que algo pior não acontecesse, né? E aí, gente, teve um dia que eu tinha feito uma sopa e ele tinha voltado do Brasil, tá? A gente tinha ido pro Brasil, a gente ficou não chegou a 2 anos lá, quase 2 anos lá. Eu fui com 23, aí antes de fazer 25 eu voltei pra cá, porque eu não tava mais aguentando. As coisas estavam muito difíceis lá com ele e eu não tava aguentando mais e eu vim embora porque, inclusive, eu tava doente por conta dos estresses, dos nervosos que passava. Então eu vim embora, pedi pra minha tia me ajudou, comprou minha passagem. Depois que eu voltei pra cá, eu devolvi o dinheiro da passagem, né? Conforme fui trabalhando, fui devolvendo pra ela. E aí, daí depois disso, a minha mãe veio, né? Ele ficou insuportável com a minha mãe lá também, e ela veio, pediu pra mim trazer ela. Mas eu vou contar bem do final agora e vou voltando aos poucos, tá? Eu tô explicando pra que vocês não fiquem confusos, né? Um dia eu tinha feito uma sopa, ele não estava falando comigo, tava com raiva, de cara virada comigo. E aí eu fiz uma sopa de ervilha, né? E aí ele foi esquentar a sopa e colocou muita água, né? Ficou aguada e saiu o tempero. Aí eu cheguei sutilmente, né? Bem educadamente, assim, porque eu sabia que ele tava com raiva de mim, então, né? Com todo cuidado, eu fui e falei: pai, desculpa, viu? Quando o pai for colocar água na sopa pra esquentar, coloca pouca água, porque o pai colocou muita água e ficou aguado e sem tempero, né? Aí acaba ficando ruim. Então, a próxima vez coloca um pouquinho só, né? Só pra dar uma dissolvida, né? Aí, pra que eu falei isso, né? Com quem você pensa que você tá falando? Que não sei o quê? Só idiota? Começou eu não vou falar todas as palavras que ele usava, porque eu não sei se o YouTube pode me derrubar devido às palavras. Eu não sei como é que funciona, eu vou pesquisar direito sobre essas regras também, porque eu não sei, né? Aí ele me xingou de tudo quanto é nome, ficou muito bravo, virou o bicho, pegou eu pela minha camiseta aqui atrás, pegou eu, me levantou assim, e ele fazia academia, sempre fez academia, né? Não trabalhava direito e vivia na academia, né? Aí ele me pegou assim e me jogou no chão. E aí me machucou, né? Depois disso, eu queria ir na delegacia, mas a minha mãe tava com medo, porque ele vinha nos ameaçando. Ele tava transtornado e todo dia... eu trabalhava à noite, mas a minha mãe trabalhava de dia e
às vezes quando eu tava de folga também. E a minha mãe, porque eu folgava durante a semana, né? E trabalhava final de semana, de sábado para domingo, folgava um dia da semana sempre, um ou dois. Aí a minha mãe tinha que trabalhar no dia seguinte e ele transtornado, nessa época ele já estava também bebendo muito, né? Mas mesmo antes de beber ele já era agressivo, só que foi piorando com o tempo, nos últimos tempos estava insuportável e insustentável a situação. E ele ficava transtornado a noite inteira, agredindo a gente, ameaçando, falando um monte de coisa. Eu acho que pode falar, né? Aqui. Fui pesquisar rapidinho e voltei, gente. Realmente eu não posso citar as coisas que foram ditas aqui porque são coisas muito, muito pesadas e eu não posso falar, repetir as palavras que foram ditas ao longo da vida, né? Porque é muito, assim, pesado e é perigoso o YouTube me derrubar e não entregar os meus vídeos. Então, eu só vou explicar, né? Mas sem repetir as palavras. Então, e ele vinha muito transtornado, né? Não deixava a gente dormir quando eu não estava trabalhando à noite, né? E minha mãe que tinha que ir trabalhar no dia seguinte, ele não deixava a gente dormir, ficava atormentando, ficava agredindo, ficava fazendo ameaças às nossas vidas. Ameaçava a tirá-la. Como eu não posso repetir as palavras, né? Então ele ameaçava a mim, ameaçava a minha mãe, dizia a minha mãe que ia tirar a minha vida primeiramente com requintes de crueldade e para fazê-la sofrer e depois ia tirar dela e principalmente que se a gente fosse denunciar ele ou fizesse qualquer coisa contra ele, que não ia dar em nada, assim como nunca deu, e depois disso ele iria se vingar, iria ceifar a nossa vida, esse tipo de coisas, né? Repetia, dizia e repetia várias vezes. Teve um dia que pegou e ele falava que ele era vou falar de uma forma mais sutil, né? Ele era o capiroto, aí tinha horas que ele falava que ele era o Hitler. E aí um dia ele resolveu colocar fogo na Bíblia, quase botou fogo em casa. A parte do fogão assim ficou tudo queimada. Colocou fogo na Bíblia. E tava assim, e agredia, né? E a gente se trancava no meu quarto, pedia pelo amor de Deus para que ele parasse. Mas ele continuava a nos atormentar. E um belo dia eu estava trabalhando e não reparem se eu começar a ficar emotiva porque foram muitas coisas e falar assim, né? Eu não tenho problema em falar sobre as coisas assim normalmente em casa com a família, mas acho que por estar sozinha falando para uma câmera, né? Acho que, não sei, mexe, né? Talvez eu esteja sensível também, tem momentos que a gente tá mais sensível, né? Mas graças a Deus isso tudo, né? Passou, mas voltando, né, à história. E aí eu tava trabalhando e eu trabalhava longe, né, ia de Shinkansen trabalhar, morava na região de Aizu, né, no Japão, Shizuoka, aqui na região de Aizu, e ia trabalhar até a região de Mishima, ia de trem-bala, né, que fala, eu ia, no começo até ia de pinga-pinga, mas eles ficaram com dó por ser muito longe e começaram a me ajudar com o custo da passagem pra ir de trem-bala, né? E na volta eles tinha pessoas que moravam pro lado da onde eu moro, então me trazia, né, embora pra casa. E aí eu tava trabalhando, tava quase no final do serviço. Aí a minha tia me ligou, né? E aí falou assim que meu pai tinha agredido a minha mãe e que a minha mãe tinha conseguido fugir dele e que ela tinha ido para casa da minha tia, né? Minha tia falou, ela veio, pegou a bicicleta, conseguiu se soltar dele e fugiu, veio aqui para casa e eu tô levando ela no hospital porque ela tá com muita dor. E aí a gente vai na delegacia também. Aí quando você chegar do serviço, você vem direto pra minha casa, não vai pra sua casa. E essa tia é irmã do meu pai, tá? Aí eu pedi pra que eles me levassem até a casa da minha tia. Aí minha tia levou minha mãe no hospital pra fazer o exame de corpo de delito. E depois levou a minha mãe até a delegacia. A minha mãe tava com o osso do pé quebrado. Ele quebrou, sabe, o ossinho acima do dedinho do pé.
né, na luta corporal com ele, ele quebrou esse osso, mas como ela estava muito apavorada e com muito medo, querendo fugir dele, o sangue quente, então ela pegou a bicicleta, saiu descalça, correu, fugiu descalça e pegou a bicicleta e foi até a casa da minha tia de bicicleta, com o pé assim mesmo. E a dor veio depois, né? Antes disso, quando eu tava falando pra vocês que ele me machucou e eu fiquei com medo, porque minha mãe não queria que eu fosse, né, na delegacia denunciar, porque eu já tinha ao longo da vida ido várias vezes e nunca deu nada. Até porque ela também tinha medo de confirmar, né, a minha história, e porque antigamente ela principalmente sabia, né, que não dava em nada, que a polícia só ia dar uma advertência, falar alguma coisa e ia ficar por isso mesmo, e aí a situação poderia ficar ainda pior, né. Então, por medo, ela não queria que eu fosse, né? E eu fiquei relutante, eu queria ir, mas ao mesmo tempo com medo, pensando, será que eu vou e não vou? Eu tirei fotos dos hematomas que ele deixou em mim e criei coragem, acho que depois de uma semana resolvi ir, né? Mas eu fui, e aí eu insisti muito, 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 porque minha mãe não queria ir comigo, mas eu insisti muito para que ela fosse comigo. E aí ela foi comigo, mas aí eles conversaram, os policiais, e falaram que de imediato não poderia fazer nada. A primeira coisa que eles iriam fazer era apenas dar uma advertência, ir até a nossa casa, conversar com ele e dar uma advertência. E aí eu e minha mãe, a gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente não quer que faça isso, porque se fizer isso aí que ele pode, perigoso ele cumprir o que ele vem ameaçando, então a gente não quer que vocês façam isso. Aí eles falaram, a outra opção que vocês têm é ir pro abrigo de refugiados, né, nesse abrigo vocês não vão poder ficar com celular, não vai poder trabalhar, mas lá eles vão dar os mantimentos necessários para vocês sobreviverem por um tempo, né? E até a situação se acalmar, e talvez vocês voltarem ou arrumarem outro lugar para se mudarem. E aí a minha mãe falou, não somos nós as criminosas, não fizemos nada de errado, a gente não tá, né? E a gente que vai ter que fugir, vai ter que virar fugitiva, sendo que nós somos as vítimas. Não, eu não vou largar meu serviço, isso não é justo. E eu olhei pra minha mãe e falei, eu concordo com você, eu também não acho justo a gente viver fugindo, né? Sendo que o errado é ele, não, eu também não vou, se é assim eu também não vou, porque o que adianta, né? A gente vai viver fugindo agora como se nós fôssemos as erradas? Não, isso não é certo. E aí eles falaram, então a gente vai dar uma advertência nele, porque você trouxe as provas, todas as fotos, mas de imediato a única coisa que a gente pode fazer é dar uma advertência. Se ele fizer novamente, aí sim a gente vai prender ele. Eu falei, não, eu não quero. E a minha mãe também falou, não, porque vocês estão loucos. Se vocês fizerem isso, pode acontecer o pior. Vocês vão fazer isso, vão dar uma advertência, ele vai ficar com mais raiva ainda da gente. E vai saber lá Deus o que vai acontecer com a gente depois disso, né? E depois que acontecer o pior, não adianta vocês levarem ele preso. Então a gente não quer que faça nada, esquece essa conversa e aí fomos embora. E ficou por isso. Depois disso, aí aconteceu isso no dia que eu estava trabalhando. E a polícia me escoltou até minha casa para pegar as minhas coisas, ele estava transtornado, ficou falando um monte de absurdo, ameaçando, falando um monte de coisa, dizendo que não ia dar em nada. Enfim, após isso teve muitas coisas, né? A polícia ficou investigando, pediu para que nós escrevêssemos cartas para contar a nossa história, tudo que a gente sofreu e viveu com ele ao longo da nossa vida, né? Tudo que a gente passou com ele, pediram pra gente contar detalhadamente a nossa história em uma carta, eu e minha mãe, cartas separadas. Investigaram, interrogaram os vizinhos e pediram para pessoas deporem. Teve muitas pessoas que se solidarizaram com a nossa situação e foram depor, né? Graças a Deus. Teve outras pessoas que ficou com medo de depor. Teve vizinhos que confirmou que a noite inteira, né? Às vezes não conseguia nem dormir porque tinha muita gritaria, muito barulho na nossa casa, né? Dele agredindo a gente, e muitas vezes escutavam. E só que tinham medo, né, de se envolverem. Mas teve pessoas que não teve coragem também de depor, com medo de se envolver, né? E assim, gente, aí houve uma investigação toda, depois ele foi preso. Aí a gente voltou pra casa, mas a gente logo quis se mudar. Pra caso ele fosse solto, ele não encontrar mais a gente, não sabe onde nós estaríamos morando. E a gente também teve que fazer uma ordem de restrição
pedindo pra que ele não pudesse se aproximar da gente. E, bom, hoje eu vou ficar por aqui com a história. Mais pra frente eu volto com outro vídeo. No próximo vídeo, né, eu conto mais um pouco pra vocês dessa história, tá? Que não é curta, é uma história muito longa. Foram muitas coisas, muita dor, muito sofrimento, mas graças a Deus a gente venceu. Então, lembre-se que se a gente venceu, vocês também podem vencer. Não reparem, deu me emocionar. Porque não é brinquedo, gente. Só Deus sabe. Foi muito difícil pra gente se reestruturar. Ele fez um estrago imenso na nossa relação de mãe e filho também. Porque a minha mãe também ficou com a síndrome de Estocolmo também, né? Então, ao mesmo tempo que ela queria tomar uma atitude, muitas vezes ela não queria ao mesmo tempo. Queria acreditar que tinha uma missão de salvar ele. E eu, que era a filha, que pedia muitas vezes pra ela me enxergar e, né, pedia socorro, mas ela só conseguia chorar, me pedir desculpa e falar: sinto muito, filho, eu não consigo fazer nada. Mas eu já, outra hora eu chego nessas questões, nesses pontos. Então foi muito, muito difícil, né? Quando ela ficava com medo, ela corria pra mim, pra mim proteger ela, e eu corria defender ela. Depois ele ficava com raiva de mim, e aí manipulava ela novamente, e ela perdoava ele, ficava tudo bem com ele, de boa com ele. E aí eu ficava sozinha, excluída, muitas vezes. E aí depois, pra me atingir, ele pegava e falava assim: tá vendo? Não sei por que você defende tanto sua mãe. Se fosse o contrário, eu jamais ia ficar do lado dela. Se fosse o contrário, eu ia tomar parte sua. Se você me defendesse como você defende ela, eu ficaria do seu lado, eu jamais ficaria do lado dela. Mas você sabe por que ela fica do meu lado? Porque ela não te ama. Ela ama mais a mim. Esses tipos de coisa, sabe, gente? E aí, quando eu ia falar com ela e falava: mãe, mas por quê? Por que você tá com ele de novo? E, né, a gente tem que tomar uma atitude, você tem que fazer alguma coisa. Fiz amizade com um delegado, advogado lá no Brasil, marquei encontro para que ela pudesse conversar com ele, para ele, comigo, né, nós três conversássemos juntos, para ele tentar ajudar nós, isso quando estávamos no Brasil, mas ela não quis, ela não foi. Eu insisti, pedi pelo amor de Deus, porque como eu citei para vocês, eu estava ficando doente lá no Brasil, eu estava tendo hemorragia de tanto nervoso que eu passava. Ele quebrava as coisas dentro de casa, levava o nosso dinheiro, cartão do banco, tudo, deixava a gente sem nada. E aí eu não tava aguentando mais tudo que a gente tava passando lá, então eu comecei a ter hemorragia. No começo eu comecei a tomar injeção, né, injeção hormonal para poder parar a hemorragia, sangramento que não parava, né, todo mês, direto, sem parar. Aí, no começo funcionou. Depois, nesses últimos tempos, antes de eu voltar pro Japão, já não adiantava mais, mesmo tomando a injeção hormonal, continuava descendo pra mim, eu tava perdendo muito sangue, começando a ficar anêmica, ter fraquezas, devido ao sangue que eu tava perdendo sem parar, todo mês, já não sei, fazia mais de 6 meses, mais ou menos, e tava descendo sem parar pra mim, né, e no começo deu pra controlar com essa injeção hormonal, mas depois já não adiantava mais, então eu já estava muito debilitada, já tinha emagrecido muito também, e já não estava suportando mais a situação, né? E eu pedi, pelo amor de Deus, pra ela: vamos fazer alguma coisa, eu tô com você, eu vou te apoiar, vai ficar tudo bem, você não pode continuar com esse medo, se a gente não fizer nada, só vai piorar, e eu não tô aguentando mais, eu vou ter que ir embora, e eu não quero te deixar aqui, né? Eu não quero, porque eu tenho medo do que possa acontecer caso eu não esteja aqui pra enfrentar ele. Mas chegou um ponto que não teve jeito e eu tive que vir primeiro. Mas logo depois a situação se agravou, e isso eu vou contar pra vocês uma outra hora. E aí eu tive que trazer ela, né? Ela fugiu de casa quando ele tava dormindo. E aí eu liguei pra ela, assim que eu cheguei aqui, já liguei pra saber se estava tudo bem. E ela já me disse que não estava. E aí fugiu de casa, né, e pediu para que eu trouxesse ela. Eu peguei um dinheiro emprestado com a senhora que eu trabalhava junto e estava morando junto, inclusive, que era uma senhora que me ajudou muito aqui no Japão também, e antes de ir pro Brasil eu estava morando com ela também, e ela me ajudou, me emprestou dinheiro para que eu pudesse trazer minha mãe, e fui depois devolvendo para ela, né, e a minha mãe também ajudou a devolver depois que veio, né, e voltou a trabalhar.
Mas enfim, aí vocês já sabem, né, que depois disso ele ainda voltou pra cá, porque a minha mãe acabou fazendo as pazes com ele, trazendo ele novamente, e foi onde aconteceu tudo que eu já contei pra vocês, mas a parte do Brasil eu volto pra contar pra vocês num próximo vídeo, pra não ficar muito longo e também muito cansativo e pesado, exaustivo pra mim também, né, porque é difícil, gente. É difícil, tem que me controlar pra não chorar, porque só Deus mesmo, sabe? Só Deus pode dar forças pra você superar tanta coisa e conseguir recuperar o seu equilíbrio emocional, mental, psicológico. Conseguir recuperar e se reestruturar, né? De tudo isso, sabe? Principalmente por estar falando aqui sozinha, né? Se eu tivesse conversando com meu marido ou com a minha mãe sobre essas coisas, eu acho que eu me mantenho mais forte, sabe? Não me emociono tanto, né? Mas falar sozinha aqui pra câmera e não sei, é mais difícil, parece, né? Não sei se de imaginar que vocês vão estar vendo depois, não sei. Eu não sei explicar, mas acho que sozinha talvez a gente fique mais vulnerável também, né? E é isso, gente. Tá, mas por isso eu venho e falo pra vocês no meu canal que não há nada nesse mundo que seja impossível de superar, né? Com Deus segurando nossas mãos, com fé em Deus e esperança e coragem, não há nada na vida que não possa ser superado. Você é um guerreiro e um escolhido. Você é uma guerreira e uma escolhida de Deus. E se você está passando por sofrimento, se apegue a isso. Se apegue a Deus, segure nas mãos de Deus, peça para que Ele segure suas mãos e mantenha a esperança, a fé e o amor vivo e os sonhos vivos dentro de você. Não deixe que nada destrua a sua inocência, porque eu não permiti que nada destruísse a minha inocência, sabe? Porque se vocês prestarem atenção nas letras das minhas músicas, vocês vão entender o porquê, né? O porquê eu consegui manter a minha fé e a minha esperança e os meus sonhos vivos e a minha inocência viva, a minha inocência e a minha essência viva, apesar de tudo isso. E porque eu consegui superar, né? Eu consegui vencer porque eu busquei muita ajuda, né? E a minha fé me ajudou muito. Se vocês prestarem bem atenção em todas as letras, com o coração mesmo, das músicas que eu fiz, vocês vão entender. Então é por isso que eu venho também compartilhar essas músicas, que eu quero que seja como um farol, que esse canal e essas músicas sejam um farol para todos aqueles que estejam passando por momentos difíceis, que acham que não vão ser capazes de superar, mas vocês vão ser capazes de superar tudo isso. Tenha certeza, não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista de acreditar, não desista de amar, tá? E é isso, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês. Espero de todo o meu coração que esse canal possa ajudar muita gente. Compartilhem, por favor, tá? Curtam, comentem e entrem em contato comigo se precisarem, tá? E eu fico por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Amém. Forças. E até a próxima. Obrigada, gente. Gratidão.